Sou Elton Arruda, estou na backstage da By NGS Soccer. Elton, 5 anos depois, voltar ao relevado, vieste cá porque tinhas saudades ou foi porque alguma coisa ficou por fazer? Bem, Maria, em primeiro lugar eu quero agradecer essa oportunidade de poder contar um pouquinho também da minha história, contar um pouquinho desse desafio, né? Enfim, foi assim um convite de um grande amigo, que se chama Armando Marques, já bem conhecido também no futebol, que me aliciou com esse desafio de poder voltar a fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer e com um desafio maior de poder ajudar o Leiria, clube que abriu as portas quando eu cheguei em Portugal para eu mostrar o meu trabalho. Então, mas aqui não só como guarda-redes, mas aqui também com com outra função, digamos assim. Na verdade, Ou eu sentes sempre... que tens outra missão aqui? Eu acho que a missão sempre vai haver. A missão sempre vai haver para quem tem ambição. Então, eu sou muito ambicioso, eu não gosto de me sentir limitado. E desde o momento que eu tenho um pouquinho da história, um pouquinho, né, da experiência e puder passar para aqueles que se iniciam, que estão juntos no grupo para conseguir algo diferenciado. Mas acho que é inevitável não falarmos aqui de uma questão, Elton, que é a tua idade. Se calhar se falássemos de outros países... Isso não se faz, Maria. Eu sei. As coisas que eu faço e que não devia fazer. Não, mas se calhar até devia. Se calhar até devia e se calhar estamos mal habituados, porque quando falamos da idade é uma coisa má e não é mau. Não é? Se calhar o problema está aqui. É na forma como nós encaramos isto e como as coisas aqui em Portugal se calhar vivem as coisas aqui em Portugal em relação à idade. Tu podes ter a idade que tens e sentir-te bem a jogar e sentir-te pronto para jogar. Qual é que é o problema? Porque é que nós temos este estigma em relação à idade? Porque é que temos este preconceito em relação à idade e principalmente no futebol? Porque é que temos esta relação? Maria, eu vejo muito pela competência. Eu acho que o atleta, né, falando do meu caso, o atleta tem que se sentir disponível. Em primeiro lugar, ele tem que querer. Pois. Não adianta, ele pode ter todos os recursos, mas se ele não quiser, não adianta. Sim. Podem fazer de tudo. Acho que o primeiro passo é esse, o atleta tem que querer. E agora, generalizando, a competência do profissional é o que vai ditar a regra. Eu tive uma pessoa que já tinha seus 50 na minha empresa e aparentemente não tinha vaga, né? Mas não, ele cumpria lindamente. E para que eu vou exigir mais? Eu acredito que vais ser um exemplo Obrigado. para os mais novos, porque eu acho que também é importante, não só para quem está a jogar contigo no campo aqui em Leiria, mas para os mais novos que começam agora a fazer carreira no mundo do futebol, olharem para ti e perceberem que podem fazer uma pausa e aparecer, assim como o Elton. Elton, tens aí umas luvas aí em baixo, não sei se já reparaste. Espetáculo. Minha pergunta para queijinho, quem é que te deu, ainda te lembras da primeira pessoa que te deu o primeiro par de luvas? É engraçado. Não me digas que não te lembras. Não, lembro, e lembro muito bem, porque são coisas que ficam na memória. Eu me recordo de ter feito um teste, lá no Brasil nós chamamos de peneira. E com isso, eu cheguei ao Vasco da Gama, né, depois de ter passado no Flamengo, ter passado no Fluminense, acabei por não ficar. No Fluminense, o meu grande amigo, o irmão que eu tenho no Brasil, que se chama Leonardo Amorim, sofreu um acidente e eu ia de boleia, né? Nós chamamos carona. Essa eu sabia. E eu acabei não indo mais porque a minha mãe ficou preocupada de eu ir para lá sozinho, eu era muito novo, e acabei perdendo essa vaga no Fluminense. Acabei não continuando por lá. E tem uma história muito gira do Fluminense também. Pode contar a seguir. Depois eu fui ao Flamengo, fiz o teste também, e aí quem sofreu o acidente fui eu.
caí de uma árvore, um pé de jamelão, é um fruto que tem no Brasil, e acabei ficando em coma, enfim, tive que parar ali, tive que dar uma pausa por 2 anos e acabei não ficando no Flamengo. E quando eu regresso, vou ao São Cristóvão, não como guarda-redes. Daí então me solicitaram, houve lá umas coisas, um dilúvio na véspera, houve muita chuva, alagou tudo no Rio de Janeiro, eu acabei indo assim mesmo porque eu gostava muito de futebol. E nem chegamos uma chuvinha lá, de parada, não é? É, incrível. E cheguei por lá, não havia guarda-redes, que os 2 colegas não tinham ido. E eu acabei indo para a baliza, eu gostava, já tinha feito isso no futsal. E acabei ficando, e um olheiro, um scout, alguém que era do Vasco da Gama, falou, olha, vai lá fazer um teste. Eu falei, não sou guarda-redes. Ele falou, não, como não é guarda-redes? Só tenho que substituir, eu não era suposto estar a fazer isto. E acabei, pronto, indo no Vasco da Gama como guarda-redes. E nesse meu primeiro teste, eu precisava de um uniforme, havia um vizinho que, graças a Deus, tinha uma condição mais favorável e me ofereceu. Me ofereceu todo o uniforme, me ofereceu a luva, me ofereceu um calção, me ofereceu uma camisola, porque eu não tinha, eu trabalhava com fato de treino, ou seja, eu mesmo desenhei nas costas do meu fato de treino um número. Qual era o número que tinhaste? Era o número 1. E tem tudo a ver com H1, que é o Elton 1. E eu desenhei, ele quando viu aquilo se sensibilizou, e o senhor Nilo, a quem eu agradeço até hoje, me ofereceu essa toda emenda, até bota. Elton, jogar agora assim, com o estádio sem adeptos, faz-te confusão? Bastante. Bastante porque nós estamos habituados com o público, né? E querendo ou não, faz parte, né, desse espetáculo. Se tivesses que te definir enquanto jogador, como é que te definirias? Eu? Muito perfeccionista. Muito exigente contigo? Sou muito, demais. E é exigente com os outros? Não, eu procuro sempre que tenho oportunidade de estar com outros, esteja a trabalhar com eles, eu sempre olho o lado do incentivo, vejo até onde ele é possível, aquilo que eu sinto, e se ele é possível um pouco mais, por que não? Elton, uma das coisas que eu acho que como guarda-redes tu deves privilegiar, e não só como guarda-redes, mas enquanto jogador de futebol de alta competição, é um bom equipamento. Daí também o uso das luvas NGA e de alguns privilegiar esse tipo de equipamento. Como é que um bom equipamento pode ou não beneficiar dentro do campo? Eu até peço desculpa a Maria, mas é assim. Podes desculpar. É assim, eu tive o privilégio de conhecer a primeira pessoa, e é uma história engraçada, né, da NGA. E quando eu conheci o Nelson, eu pertencia a uma outra marca, e não por graxa, eu não costumo... Fazer favor? Não, nem gosto que me façam. Quando eu conheci o Nelson, eu estava numa outra marca e fui muito honesto, procurei ser muito honesto. E talvez seja por isso que hoje, até hoje, nós temos para além, né, dessa entreajuda, nós temos uma amizade que para mim conta muito mais do que simples, como é que eu posso dizer, colaboradores. E eu falei para o Nelson assim, Nelson, eu ainda estou com a marca, respeito, não vou te negar, gosto, mas se você me permitir, se um dia isso acontecer, de eu não estar mais com a marca, eu volto a lhe procurar. Ele apertou a minha mão e falou assim, somos amigos, não é mesmo? Vale mais, não é? Nossa, eu nunca mais me esqueci. E eu passar de 1 ano e meio, 2 anos, penso eu lhe contactei novamente. E parecia que tinha sido a primeira abordagem dele a mim. Super profissional. Super, hiper, mega profissional. E eu comecei então esse namoro com a marca, que não me arrependo, jamais. E tenho indicado a NGA para muitos colegas da posição,
que me perguntam a respeito. Mas o que é que a diferencia esta marca de outras que possas conhecer? O que eu digo sempre, e vem de encontro à pergunta que a Maria me fez, é: você precisa ter a segurança. Exato. Você precisa ter algo que lhe deixe à vontade. As coisas não podem estar amedrontadas. Eu não posso ir para um jogo e nem para um treino inseguro, com algo que eu tenha que pensar para executar. As coisas têm que sair naturalmente. E quando eu digo da luva NGA, é justamente isso. As coisas saem, fluem. E hoje eu brinquei até com um dos meus colegas, eu falei: sem medo, sem medo. Aí ele: a luva é muito boa, obrigado. Mas já te safou em algum momento? Várias vezes. Algum momento que te lembres assim específico? Sei que são muitos momentos dentro do campo. Eu posso dizer que no último jogo contra o Portimonense mesmo. Em que momento? O momento em que eu saio da baliza para sacar um cruzamento e eu não fiz o movimento. Naquele momento eu não consegui fazer o movimento correto para me dar ainda mais segurança. E no momento que eu chego na bola e ela ficou ali e eu, alto. Se estou com uma luva de repente que não está tão à vontade, que não tem um conforto até mesmo na hora de calçar e tudo, não me sentiria tão à vontade. E acaba por nós termos que fazer uma execução que temos que fazer em um tempo, temos que fazer em 2 ou 3. E isso para mim faz uma diferença. Os guarda-redes já estão a usar NGA? Sim, por acaso, eu quando cheguei... Isso é que é importante. Por acaso, quando eu cheguei aqui em Leiria, já tinha o Mister, nosso Mister já usava, e tinha o Fábio que ainda estava assim... A experimentar, exato. E logo a seguir, o Luiz: ei papai, ele chama de papá, ei papá. Aí, obrigado por me pôr mais velho. Sentes também um bocadinho influencer? Eu penso que sim, porque é engraçado. E nem mas no bom sentido, né? Sim. E é engraçado porque eu tenho uma história curiosa do Fluminense, que eu havia lhe dito ainda há pouco. Eu tenho o Gabriel é sub-11. E eu não quis acreditar naquilo. Por acaso, um dos professores da Baliza Tua é do Fluminense. É um dos professores, que é o Rodrigo. E o Rodrigo me ligou e falou assim, me chama de Negão, normal, né? Negão, poxa, eu fui ver aqui um dos testes dos meus miúdos e eles como exemplo, um deles é o Gabriel, sub-11, te colocou como exemplo. E eu, como? Ele adora o teu trabalho e, para completar, tá maluco procurando NGA. E eu, como assim? Ele porque no local onde ele foi comprar já não havia. Eu falei, tem que arrumar a forma de chegar em NGA para ele aí. Não, mas ainda é bom sentir que também já tens esse peso e essa responsabilidade também nos futuros guarda-redes deste país.